Olá, amigos, irmãos, espíritas, frequentadores do Departamento Vinha de Luz da Federação Espírita do Amapá, demais espíritas de todo o estado do Amapá, do Brasil. Eu saúdo a todos os internautas, a todos os que estão me ouvindo nesse momento. E peço que venham comigo num clima de muita serenidade, de muita tranquilidade, paz interior, amparados em Jesus Cristo, que consigamos refletir sobre a temática do estudo do Espiritismo. E eu estou aqui hoje como voluntária da área do estudo do Espiritismo há mais de 20 anos no Movimento Espírita do Amapá. E como trabalhadora voluntária dessa área, eu venho trazer algumas reflexões para todos nós, trabalhadores, frequentadores de casas espíritas, de unidades, instituições espíritas, nesse momento que tem uma excepcionalidade para todos nós, que é um momento de isolamento social em virtude da pandemia pela qual ainda estamos passando. Qual que é a proposta? Então, a nossa temática foi trazer o estudo do Espiritismo entre textos e contextos. E o que nós estamos entendendo aqui por textos? Bom, a primeira coisa que temos que falar é que textos a gente não entende por um documento, uma publicação escrita, impressa. Mas a gente está entendendo por uma fala, por uma imagem, por uma história. E, nesse sentido, tudo isso é texto. E nós temos a internet, na internet, o hipertexto, uma quantidade significativa, enorme, de textos. Mas de que texto nós estamos falando? Do texto espírita. E de que contexto nós estamos falando? Do contexto da casa espírita, da instituição espírita que integra o movimento espírita no Amapá, no Brasil, no mundo. E esse movimento espírita, essa casa espírita, hoje, ela se manifesta por meio de seus trabalhadores, de seus palestrantes, expositores, trabalhadores, enfim, em diferentes contextos. Agora, o que se sobressai é o contexto virtual, é o ambiente virtual, porque nós tivemos agora a experiência do isolamento, em razão disso. E agora nós estamos, de uma forma muito cautelosa, respeitando todos os protocolos das autoridades, retornando gradativamente às atividades presenciais. Mas é muito importante nós refletirmos sobre esse diferente contexto, o presencial e o virtual da casa espírita, porque esse ambiente virtual, esse trabalho, a tarefa pelo meio virtual, a tarefa espírita, ela veio para ficar. Ela começou agora com o isolamento social, com a pandemia? Não, nós já tínhamos as plataformas, nós já tínhamos grupos e atividades que aconteciam virtualmente, mas era a minoria, né? A predominância era de atividades presenciais. Então é nesse sentido que estamos pensando o estudo do Espiritismo em textos. Que textos? Estudar Espiritismo a partir de que textos, de que referências, né? De que autoridades, de que pessoas, quem fala, quem traz, quem ensina, quem aborda, em que ambiente, que é agora o virtual, né? Sobretudo o virtual. Então, isto posto, a gente tem esse entendimento assim, em que texto, em que contexto? Pronto. O estudo do Espiritismo é importante, é relevante, é fundamental? Para quê? Para quem? Né? Em que dimensões? Em que níveis? No nível subjetivo, para mim, eu enquanto sujeito, espírito imortal,
e para a Casa Espírita enquanto uma instituição que integra o movimento espírita. E para o ser imortal, qual é então a importância? Por que estudar o Espiritismo? Por que eu estudo, que eu devo estudar o Espiritismo? Para quê? Qual a finalidade? Para o ser imortal, primeiramente, eu tenho que pensar na educação moral do espírito, na educação do ser. Se é o Espiritismo e aborda uma outra dimensão do ser, para além da dimensão corporal, a educação moral do espírito, que difere da educação intelectual que recebemos na escola. Então, a Casa Espírita, quando vamos à Casa Espírita, aí na Casa Espírita trabalhamos a educação moral, o ensino moral para o espírito imortal, né? O ser que vai buscar na Casa Espírita aquilo que a gente pode encontrar em João 14,6, que é a afirmativa de Jesus de que ele é o caminho, é a verdade e a vida. Então, o ser humano vai buscar um caminho seguro, caminho esse, que é a verdade contida no Evangelho, na mensagem de Jesus, na Boa Nova de Jesus, para conquistar a sua vida plena com o Espírito, a felicidade. É isso que o ser busca na Casa Espírita. E para isso, o estudo, para que faça esse contato com a verdade trazida por Jesus, o ensinamento do Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos. É nesse sentido que é importante o estudo do Espiritismo. Para que estudar? Para contribuir com a educação moral do ser. Não é com a educação intelectual. Isso, a instituição que tem a função social para fazê-lo é a escola. Então, se é para contribuir com a educação moral, vamos buscar na primeira obra da codificação doutrinária espírita, que é o Livro dos Espíritos, um comentário do Espírito Fénelon que integra a falange do Espírito Verdade, que codificou a doutrina dos Espíritos através de Allan Kardec, do professor Rivailo, né? Por meio de Kardec. Fénelon faz um comentário, traz uma mensagem à questão 917 de O Livro dos Espíritos, que aborda a temática do egoísmo. E aí Fénelon faz essa abordagem comparando o egoísmo a uma enfermidade pandêmica. Ora, isso tem muita relação com o momento que nós estamos vivendo agora. Porque nós estamos todos no momento de pandemia muito preocupados e a ciência e os cientistas todos se debruçam em torno de buscar uma vacina que nos proteja dessa enfermidade pandêmica, que atinge o mundo inteiro. Ela não é local, ela é global. E o Espírito Fénelon está dizendo no comentário da questão 917 que o egoísmo é uma enfermidade pandêmica. E é uma enfermidade que está dentro de nós, é um vírus que está dentro de nós. E um vírus que nós alimentamos. É patogênico para o espírito, né? Espiritualmente patogênico. É uma patogenia do espírito imortal. E nós temos uma vacina, há mais de 2000 anos, uma vacina 0800, que é a vacina contida no Evangelho, na mensagem do Cristo. E nós temos essa vacina, mas não fazemos uso dela. No entanto, quando é um vírus de fora que mata o corpo, nós nos movimentamos e trabalhamos muito em prol de uma vacina, né? Colocou todo mundo, deixou todo mundo impactado. Quantas pessoas, todos nós, deprimidos, com incertezas em relação ao futuro. Mas nós temos uma grande enfermidade, segundo Fénelon, séria, grave, e que só pode ser sanada, segundo esse espírito, pela educação moral. E olha que Fénelon nos diz que a educação moral, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos,
não é? A educação que recebemos da escola, a educação intelectual, como disse outras anteriormente. Mas pela que tende a fazer o quê? Homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. A chave do progresso moral. Então, se é fundamental a educação moral, essa educação que nós vamos buscar na casa espírita pelo estudo do espiritismo, ela é feita na casa espírita, no centro espírita, na instituição espírita, na unidade espírita, como queiramos designar. Mas o que é o centro espírita? Ele é tão somente aquela instituição corpórea que ali funciona com aqueles trabalhadores, seres encarnados? Não. Aquilo lá que nós vemos é o reflexo de um grande trabalho que existe no mundo espiritual. E nós somos apenas tarefeiras, aqui na crosta. Nós, trabalhadores voluntários, espíritos encarnados, que elaboramos na seara do Consolador Prometido. Mas há muitos espíritos espíritas que exercem uma tarefa gigantesca, hercúlea junto da gente. Então, o centro espírita, ele tem uma dimensão espiritual, ele tem uma dimensão cósmica também. Um trabalho junto ao espírito imortal. Então, o estudo do espiritismo, ele guarda importância para o ser, como trabalha o Fénelon, como afirma Fénelon, para o ser, a educação moral do ser, da pessoa, do espírito, e é importante para a casa espírita. Então, cada um de nós deve refletir agora, mas e o que é essa casa espírita, afinal? O que eu posso entender como a casa espírita? Bom, eu posso ter diferentes compreensões da casa espírita. Porque eu considero que a doutrina espírita, eu considero a doutrina espírita em seu tríplice aspecto. Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Então eu posso entender a casa espírita como um templo? Sim, eu posso. Em sua dimensão religiosa, aquela que busca o desenvolvimento da religiosidade, das experiências com a divindade, de experiências espirituais, de transcendência, sim, eu posso entendê-la como um templo. Eu posso entender a casa espírita como uma oficina? Sim, a casa espírita, o centro espírita é uma grande oficina, onde se forjam os seres, as almas, esse espírito imortal que passa por sucessivas experiências encarnatórias, que traz uma bagagem espiritual, e nessa bagagem muitos talentos que precisam ser utilizados, lapidados, entendendo o ser como esse grande diamante bruto que precisa ser forjado, lapidado pelas experiências na carne, mas considerando a sua natureza, que é a natureza espiritual, que aqui é uma passagem e que a verdadeira vida é no mundo espiritual. Assim o Espiritismo nos considera. Assim devemos ser entendidos, vistos e forjados, formados ou transformados na casa espírita, entendida como uma grande oficina de trabalho. Trabalho do quê? Trabalho moral das almas, onde as almas se encontram, e nesse encontro entre almas encarnadas e desencarnadas, espíritos encarnados e desencarnados, nós vamos nos forjando, nos construindo e nos reconstruindo nessa grande oficina, porque é uma instituição social, faz parte do macrocontexto social. Eu posso entender a casa espírita como um núcleo de assistência? Sim, porque cada casa espírita tem o seu perfil, tem a sua missão. Algumas são mais voltadas à assistência social. A casa espírita tem um grande trabalho social, para além do estudo, né? Então ela é esse núcleo de assistência como um todo, entendendo a sociedade como espaço de relação entre os seres.
mas sempre pensando na transcendência do que estamos falando, né? Desses seres. Eu posso entendê-la como uma escola? Sim, falamos anteriormente. É uma grande escola. Não é a escola para onde nós vamos nos formar e sermos experts em espiritismo. Sair de lá falando na ponta da língua todas as questões do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, todas as obras de André Luiz, o Evangelho de Mateus, Mateus segundo tanto, Marcos capítulo tal, versículo tal. Não é nesse sentido. Não. Ela é a escola, como falamos anteriormente, na fala, na abordagem de Fênelon. A escola de educação moral do Espírito. Posso entender? Sim, posso entender. Posso entender a Casa Espírito, Centro Espírita, como um hospital? Nossa, como posso? Porque não é somente as pessoas, nós encarnados, que chegamos lá com as nossas enfermidades emocionais, espirituais e físicas. Porque as pessoas, quando chegam à casa espírita, para o atendimento, para o diálogo fraterno, para a assistência espiritual, para fazer o que a gente chamava antes, o tratamento espiritual, e hoje nós chamamos de assistência espiritual, como temos a social, temos a espiritual, muitas pessoas chegam por doenças físicas, tem um diagnóstico de uma doença física grave, de longo curso, degenerativa, e que não estão sabendo como lidar. Por que eu tenho essa doença? Por que eu recebo esse diagnóstico? Por que eu? Por que comigo? E não com o meu vizinho? E não com o outro? Essa falta de respostas, é que levam algumas pessoas à casa espírita. Outras, pela dor de ter perdido um ente querido. Outras, pela dor de uma grande perda material. De diferentes formas. Às vezes as pessoas chegam com um processo obsessivo por influenciação de espíritos já no seu nível mais grave, a obsessão já mesmo instalada, que a gente vai chamar a obsessão mais grave, a subjugação. Ou às vezes pela obsessão simples, às vezes chega pela mediunidade, que está aflorando num processo associado à própria obsessão, Então, eu tenho enfermidades em diferentes níveis, emocional, espiritual, física, Então, as pessoas chegam, isso que? Nós encarnados, chegamos à casa espírita. Então, é um hospital? Sim, para assistência espiritual. Lá nós seremos tratados, não só do ponto de vista do atendimento, do acolhimento, pelo diálogo, que o trabalhador encarnado voluntário vai nos fazer. Mas nós recebemos uma assistência do mundo espiritual. Nas reuniões de desobsessão, nós temos os dirigentes encarnados e temos dirigentes e trabalhadores na dimensão espiritual dessa casa, no mundo espiritual, que atuam, sabe? Então, pensemos, é um hospital nesse sentido. E não só a casa espírita atende aquele espírito encarnado que chega lá com as suas dificuldades, com as suas enfermidades. Mas a casa espírita também é um hospital para receber, para albergar espíritos desencarnados recentemente ou ainda cristalizados, presos ao momento do desenlace, ainda presos à sua última existência corporal e que precisam da assistência dos fluidos dos encarnados, da voz humana, para serem esclarecidos. Então, eles ficam albergados na dimensão espiritual daquela casa espírita, daquele núcleo espírita. E, em geral, esses espíritos, consciente ou inconscientemente, participam, assistem esses grupos de estudos, as palestras, as preleções que ocorrem lá. Porque a gente não pensa em ensino da doutrina dos espíritos, o estudo propriamente no estudo sistematizado, que a gente conhece como ESD, tomo 1, tomo 2, tomo único, ou EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, ou MEP, que é o estudo da mediunidade, teoria e prática da mediunidade. Mas também nas palestras, nas preleções evangélicas. Eles estão lá, estão estudando, estão conhecendo e estão curando suas feridas espirituais, suas feridas morais. Não é assim? Então,
o centro espírita, a casa espírita, é tudo isso. Nós vamos buscar em Emmanuel, no Reformador de novembro de 2006, nós temos uma mensagem que ele diz assim: no centro espírita, o benfeitor Emmanuel, que era mentor espiritual do Chico e autor de muitos romances como Ave Cristo, Paulo e Estevão, para quem não conhece. Emmanuel diz que o centro espírita é uma escola, onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar aos outros na senda terrena. Olha só, eu posso me aperfeiçoar e nessa relação com o outro, também pelo meu exemplo, pelo meu ensino, aperfeiçoar o outro, não é? Ele diz ainda que o Centro Espírita, a Casa Espírita, são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho praticado dentro dos princípios espíritas. Olha aí a questão do texto, os fundamentos desse texto, da minha fala, do meu ensino, a doutrina espírita. Então, o que é o espiritismo? O Centro Espírita, como diz Sueli Caldas Schubert, que é uma oradora, uma escritora espírita, ela vai nos dizer que o Centro Espírita, repetindo a experiência do cristianismo, lá do início, o cristianismo primitivo, tem por finalidade o estudo e a prática da doutrina espírita. Mas em que moldes? Aprendendo na convivência fraterna a experiência do trabalho, da solidariedade e da tolerância, a fim de poderem avançar no rumo da plenitude. O que dissemos anteriormente, que as pessoas vêm buscar na casa espírita? A afirmativa de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida plena, a plenitude. É isso que vem buscar na casa espírita. Mas eu não posso pensar a casa espírita sem pensá-la num contexto do movimento espírita que tem uma organização. Que tem uma organização local, uma organização nacional e internacional. Vamos pensar nacionalmente. Essa casa espírita é uma instituição que está vinculada a uma casa máter, que é a Federação Espírita Brasileira, que, por sua vez, tem um órgão superior deliberativo, que é o Conselho Federativo Nacional, onde as deliberações para todo o movimento espírita são tomadas ali naquele âmbito. E quem faz parte? Os presidentes de todas as federativas que integram, que são adesas à Federação Espírita Brasileira. Mas que federativas? Cada estado da Federação Brasileira, em cada estado, há uma federativa que é adesa à Federação Espírita Brasileira. Então, no Amapá, nós temos a Federação Espírita do Amapá. Assim como a Federação Espírita Brasileira tem um Conselho Federativo Nacional, nós aqui no Amapá temos, assim como em todos os estados, o Conselho Federativo Estadual, integrado por todos os presidentes e pela diretoria executiva da Federação Espírita do Amapá, ou seja, da estadual. E a partir daí nós temos as casas, unidades, ou centros, ou grupo, associações espíritas, espiritistas, também adesas à Federação Espírita de cada estado. É importante a gente pensar sobre isso, para quê? Para entender que o movimento espírita, nessa organização que eu trouxe agora, tem suas diretrizes. Para quê? Para a união e unificação dos espíritas, para a manutenção do próprio movimento e também para a difusão da doutrina espírita e preservação dos seus fundamentos. De que fundamentos? Da própria codificação kardeciana. É fundamental que a gente pense a casa espírita nesse contexto organizacional. Porque o que a gente tem hoje, quando a gente falou há pouco sobre textos? Qual é a nossa preocupação sobre o estudo, considerando os diferentes contextos? Um novo contexto, um novo ser. As pessoas que chegam à casa espírita hoje não são mais as mesmas pessoas que chegavam há 20 anos, 30 anos, porque elas têm uma outra formação, um novo olhar sobre o ensino, sobre a própria casa espírita, novas práticas. A própria casa espírita, ela tem uma outra forma de trabalhar. O trabalhador espírita tem uma outra forma de desenvolver a sua tarefa, de ver o mundo.
tem maior bagagem de conhecimentos acerca do Consolador prometido, acerca da própria doutrina espírita, considerando as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, sobretudo na coleção de André Luiz, na série André Luiz, as obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco, médium e orador, conferencista, principalmente na série de Joana de Ângeles, sua mentora, toda a obra interpretativa do Evangelho pelo benfeitor Emmanuel, que era mentor de Chico Xavier, e tantas outras obras da codificação que a gente chama obras subsidiárias. Então, hoje nós temos uma bagagem maior de conhecimento acerca da doutrina espírita do que tínhamos no século XIX, do que tínhamos nos anos 40, 30, quando começou o movimento espírita propriamente no Brasil e a publicação de tantas obras. Qual que é a nossa preocupação aqui na área do estudo, como eu trabalho na área do estudo, não é? É com essa diversidade, esse tanto de publicações, e agora pelo ambiente virtual, um número considerável de lives e de pessoas ensinando a doutrina espírita. E a pergunta que fazemos é: em nome de que instituição? Com que autoridade falamos sobre o espiritismo, ensinamos o espiritismo e mencionamos Kardec? Seria a partir daquilo que Kardec nos traz em obras póstumas, no projeto 1868, em que ele fala sobre o ensino espírita, em que ele fala de um curso regular, sério, baseado nos fundamentos da codificação doutrinária? É nesse sentido que nós temos agora essa quantidade, eu digo gigantesca, perdoem-me esse qualificativo, mas é gigantesca de texto, de produções e de trabalhos. Porque pelo ambiente virtual, o que nós temos? A vantagem da proximidade do trabalho permanecer e continuar por meio virtual, mas nós também podemos ter muitas desvantagens. Por quê? O que eu posso ter de desvantagem? Quem fala o que eu estou falando agora? Quem tem autoridade para falar, para buscar, para falar Kardec e para ensinar a doutrina? Porque não importa se é no virtual ou se é no presencial, nós precisamos manter a qualidade e a fidelidade à codificação kardeciana. Não é? Não adianta sairmos por aí individualmente trazendo apenas pontos de vista. Nós precisamos, em nossa fala, em nosso texto, independentemente do contexto, ser fiéis a Kardec, sermos fiéis à doutrina, à codificação. Sabemos exatamente onde buscar esse ensino espírita e com quem. Quem tem autoridade? Onde eu busco? Obras sérias, com a Sanchela da Federação Espírita Brasileira, da editora da FEB. Obras sérias de quem? De autores renomados, considerados, de médiuns sérios, de espíritas sérios, de conferencistas sérios. É nesse sentido a preocupação. Porque agora é em todo lugar que se ensina. Abriu-se, caíram as fronteiras. E eu preciso, trabalhador espírita, dirigente espírita, trabalhador da área do estudo do espiritismo e de qualquer áreas, porque todas são relevantes, integradas, saber exatamente o que está sendo feito, por quem e em que moldes. Não é? Porque, vamos pensar, os eixos norteadores de todo o ensino e do trabalho na casa espírita para o ser e para a própria casa espírita, para o próprio centro espírita, integrado ao movimento espírita, nós temos o eixo psicológico. E onde vamos buscar o fundamento para isso? Em Mateus 5,14, lá no Evangelho, onde está assim: vós sois a luz do mundo. Eu preciso me reconhecer como filho de Deus, como herdeiro de Deus. E essa dimensão psicológica eu preciso trazer como ser espiritual que transcende o corpóreo. Não é? Eu preciso pensar também como eixo norteador, o eixo pedagógico. Como eu ensino, quem ensina e em que bases?
Porque nós vamos ter o método pedagógico do Cristo, que está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 5. Então, nós vamos ter lá em Marcos assim: a que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É a parábola do Cristo? É da forma como Cristo ensina? É com fidelidade ao Cristo e a Kardec? Ou os parâmetros são meus? Não é? E o eixo norteador espiritual, que Jesus trouxe, estava em Provérbios, mas ele trouxe, está em Mateus 12, versículo 34. A boca fala daquilo de que está o coração, de que o coração está cheio. Então, o que estamos falando? O que está sendo dito? O que está sendo falado? O que está sendo ensinado? É importante que pensemos. Essa é uma desvantagem dessas fronteiras que se rompem no virtual, no contexto virtual, né? No ambiente espiritual. Porque nós precisamos da autoridade do ensino. O que a gente vai ter em Mateus, no Evangelho, capítulo 7, versículo 29. Também vamos ter em Marcos, capítulo 1, 22. Por que o ensino de Jesus maravilhava, a doutrina de Jesus maravilhava? Porque Jesus tinha autoridade moral, espiritual, na qualidade de um espírito puro, e que ensinava o que vivia. Ele não só teorizava, mas ele exemplificava. Na obra O Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, nós vamos ter isso. A obra com 30 capítulos, intitulada Boa Nova, ela na sua estrutura, na estrutura de cada capítulo, o autor está trazendo isso. Ele traz uma situação, um problema de Jesus em relação aos seus discípulos e ao contexto social no qual ele vivia. Traz o ensinamento dele, o diálogo dele, a interlocução dele com os seus apóstolos e aqueles que estavam com ele naquele momento. E ao final, como Jesus exemplificava, vivia isso. E vivia isso como ele viveu na manjedoura, o maior exemplo de humildade. E como ele viveu e exemplificou isso na cruz, doando sua vida. Então, ele ensina e vivencia aquilo. Por isso a autoridade dele. Então, não importa em que ambiente espiritual eu esteja. Se eu estiver falando em Kardec, em Jesus, no Espiritismo, querendo ensinar o Espiritismo, eu vou precisar da fidelidade aos fundamentos da doutrina espírita. Eu vou precisar falar em nome de uma instituição espírita. E eu vou precisar de seriedade. Isso é importante para nós pais, para que saber exatamente o que o meu filho, seja criança, jovem, o que eu mesmo como adulto, estou buscando para aprender o Espiritismo. Quem está me ensinando e com que autoridade? Porque todos nós espíritas, de que área formos, da área do estudo do Espiritismo, qualquer área, todos nós estamos sob a bandeira e precisamos respeitar essa bandeira de Ismael. Deus, Cristo e caridade. São os lemas. Lá em Mateus 18, 20, nós temos assim, para finalizar, gente. Onde estiverem, o Cristo disse, dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus estará conosco se nós estivermos falando a verdade, sendo fiéis a Kardec e a ele. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eu quero terminar com essa fala do capítulo 20, com esse trecho do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da missão dos espíritas no item 4. Olha só para nós trabalhadores e para o estudo do Espiritismo. Vejam bem. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. Seja no presencial ou no virtual, mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. E a pergunta é, eu estou arando? E esse meu arado é fiel ao Cristo? É fiel a Kardec? É fiel à bandeira de Ismael? Essa é a mensagem final. É o que precisamos refletir. Porque no momento em que as fronteiras se rompem, nós precisamos das balizas do Cristo. De balizas morais, como diz Fenelon em O Livro dos Espíritos.
E aí a nossa preocupação com a área do estudo. O que estamos ensinando em nome de Kardec? Eu agradeço, em nome de Jesus, sobretudo. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Que Jesus seja conosco, nos ampare, esteja em nossos lares. Abençoe a todos nós, a toda a humanidade terrena.